Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Olha, espero que você esteja bem, também já esteja inscrito aqui no nosso canal. Aproveita e também segue a gente nas redes sociais para você acompanhar o bafafá dos cortes e todos os comentários que surgem aqui em resultado aos nossos episódios. Vamos falar de política? A gente já começou falando de política aí, né, do Flávio Bolsonaro em Mato Grosso. Falamos ontem aí com o deputado Diego Guimarães e hoje nós estamos tendo uma estreia muito especial que a gente está esperando, faz tempo, porque ela é a única deputada estadual de Mato Grosso, que é a nossa querida Janaína Riva. Bem-vinda, viu, deputada? Prazer. Obrigada, minha Chara Grace, de Janaína Grace para Grace. Obrigada pelo convite. Obrigado ao RD News. Quero cumprimentar todos que estão acompanhando no RD News e também no podcast, né? Você falou que tem no YouTube agora também, né? Isso, estamos no YouTube. Para todo mundo curtir, comentar, compartilhar. Deixar a opinião lá, né? Que a eleição já começou. Não, já começou. Pode deixar os comentários lá que depois a gente vai ler tudo também e acompanhar. Deputada, a senhora, não achando pouco o trabalho, é presidente também do MDB agora. Realmente já virou a chavinha de que agora tem mais essa missão, ainda mais em um ano eleitoral. Isso, agora é uma missão diferente, né, Grace? Uhum. Eu nunca tinha sido presidente de partido. E realmente, assim, exige muito nas articulações, porque você não cuida só da sua pré-candidatura, você cuida de mais de 30 pré-candidaturas entre deputados federais e deputados estaduais. É muito desafiador para mim, mas eu fiz um trabalho de base à época ainda com o Bezerra presidente e consigo ter um bom relacionamento com os nossos vereadores, prefeitos, filiados do MDB. O MDB, Grace, até hoje é o partido com o maior número de filiados no estado de Mato Grosso. É um trabalho, assim, de anos e anos, né? Meu avô, para você ter uma ideia, foi candidato a prefeito pelo MDB em 82. Meu Deus! Já pensou? Pois é. E o peso da responsabilidade em ficar, não sei nem se é ficar no lugar ou substituir o Bezerra, né? Não, sem dúvida, é uma grande responsabilidade, porque foi uma transição. Então, eu sou realmente substituta hoje do Bezerra, fui eleita nas convenções, então eu substituí na presidência. Hoje eu sou a presidente. Esses dias eu até brinquei com a minha assessoria, eu queria fazer uma galeria dos ex-presidentes do MDB. Aí o assessor meu brincou comigo, só vai ter o Bezerra, porque não tem mais nenhum ex-presidente. Foram muitos anos de presidência do Bezerra. E o Bezerra sempre assim, com mãos de ferro, ele conduziu o partido, desde momentos de crises partidárias que todos os partidos enfrentam, até a época de glória, onde o partido tinha governador, tinha senadores, e até o momento em que eu assumi o partido. Então, não é uma tarefa fácil substituir um ex-presidente com mais de 40 anos de presidência do MDB em Mato Grosso. A senhora foi eleita em 2018, aí foi uma das mais votadas deputadas estaduais, né? Teve 51 mil votos em 2018, em 2022 triplicou, aí foi para mais de 82 mil votos, tipo assim, e a responsabilidade só pesou. Qual que é o segredo da Janaína Riva para cada eleição conseguir mais votos? O que a senhora faz? É um desafio, Grace, é um desafio porque uma reeleição, ela já é mais complexa do que uma nova eleição. Você já tem que demonstrar o trabalho que foi feito, não é mais aquela coisa do eu sou novo, uma nova ideia, num ambiente quando você disputa uma reeleição, que era o caso ali na Assembleia Legislativa. Então é com o histórico de trabalho, a luta dos servidores, a luta pelas mulheres, pelo municipalismo. Você está acompanhando agora os debates na Assembleia agora em torno do SAMU, né, que é do atendimento pré-hospitalar. Então, eu sempre fui muito ativa dentro do parlamento. Eu costumo dizer que se eu pequei foi pela ação, mas nunca pela omissão. Uma das suas ousadias foi, a sua assessoria me lembrou disso, do parto adequado. Foi um dos projetos, e eu vejo assim, que como a assessoria destacou, imagino que seja aí seus filhos queridos. Eu queria que a senhora destacasse um pouco desse seu mandato, alguns projetos que conseguiu avançar, que conseguiu atingir, por exemplo, o cidadão que vai aí procurar saúde, educação. O que a Janaína deixou? Olha, nós fizemos tantos projetos tão importantes e é frustrante para mim, às vezes, ver que alguns não são colocados em prática e deveriam ser, mesmo sendo leis. Acredito que você tenha acompanhado o presidente Max Russi dizendo que nós temos mais de 60 leis só de proteção à mulher que até hoje não foram regulamentadas. Mostra um descaso verdadeiro com a pauta das mulheres. E citando uma que para mim, por exemplo, uma legislação que para mim é de suma importância, ela deveria ter sido regulamentada e não foi. Aliás, vou citar duas.
O atendimento multidisciplinar a mulheres vítimas de violência. Para mim isso é muito importante. Não dá para ser igual é hoje, que a mulher fica, às vezes dentro de uma viatura, às vezes dentro de um carro próprio, circulando de ambientes de saúde, segurança, faz perícia, e ela fica ali de carro circulando depois de ter sido estuprada, depois de ter sido violentada, porque não tem um único ambiente hoje em Mato Grosso que realize esse feito. Algo básico, né? Nós somos mais de 50% da população. Sim. E nós não temos um ambiente de acolhimento específico para se fazer todos os atendimentos necessários de saúde e segurança para as mulheres que são vítimas de violência. Isso é uma lei, está em vigor, mas não foi regulamentada. Outra, muito importante, patrulha Henri Borel. Mesma coisa. Depois do caso do menino Henri Borel, que todo mundo já conhece a história, morto pelo seu padrasto, que era vereador, era médico, com a conivência da sua mãe, que inclusive está presa até hoje, criou-se, através do governo federal, o programa de proteção à criança, a lei de proteção à criança Henri Borel. E ela consta, a patrulha Henri Borel, que nós criamos aqui em Mato Grosso, que era para trabalhar juntamente com a patrulha Maria da Penha. Isso nunca foi efetivado também, e é lei aqui em Mato Grosso a patrulha Henri Borel. Uma falta de vontade e de iniciativa, porque poderia perfeitamente ter pego uma patrulha Maria da Penha, vamos fazer aqui um plano experimental, começando pela Baixada Cuiabana, a mesma patrulha, até porque geralmente a casa que se agride uma mulher, agride uma criança, não foi implementado. O parto adequado é um caso de sucesso. Agora, é importante dizer, foi sancionado pela Assembleia, porque o governo não sancionou. E até hoje, dentro da Procuradoria da Mulher, uma das maiores demandas que nós temos são as mulheres que ligam de hospitais, dizendo que estão lá, querendo fazer uma cesariana e que esse direito não está sendo seguido como deveria ser através da legislação. A gente tem que ligar lá, tem que explicar que tem a lei, né, através da Procuradoria, para que ela tenha direito a fazer seu parto adequado. Isso deveria ser o quê? Um programa de governo. Mas é uma lei que nós fizemos na Assembleia. Então, eles cumprem. Mas muitas mulheres até hoje sofrem ainda 2, 3, 4 dias. As que têm acesso à Procuradoria, as que têm acesso à Assembleia, a gente consegue ajudar. Algumas não. Nem sabem, né? Algumas nem sabem. Lei do acompanhante. A mulher ter direito a acompanhante, qualquer exame, qualquer consulta, indistintamente, me perdoe, do que for, se for ginecológico, se não for, a mulher ter direito, ainda mais quando ela é anestesiada. Inclusive, nós fizemos mais um depois para deixar claro, no atendimento pré-anestésico, enquanto anestesiada e pós-anestésico, a mulher ter direito a um acompanhante. E eu vejo que a senhora está falando dos seus projetos e pelo menos está batendo com o que a senhora acabou de dizer, que tem essa questão do limite ali meio que profissional, né? Tipo, é igual eu faço esse programa aqui diariamente, chegou um momento que eu já sei fazer isso aqui, mas eu queria ir além, é isso? É isso, eu quero ir além, todo mundo quer. Você chega em um momento na profissão, que é o que aconteceu estadual. Comigo. Eu pensei comigo, bom, eu sou deputada estadual, com 82.124 votos, eu sou a mesma deputada estadual do que um deputado que entrou com 19, com 20 mil votos. A estrutura é a mesma, você não consegue absorver mais, você não consegue atender mais demandas, o volume que você tem de emenda é o mesmo, então você não consegue avançar e crescer naquilo que as pessoas esperam de você. Atender a expectativa das pessoas é algo que é muito importante para mim. Quando eu chego numa assembleia fortalecida dessa forma, com uma votação como essa, eu entendo a mensagem da população de que, olha, Janaína, agora chegou o momento, tem que ser o último mandato, encerrar esse período aqui, que já foi um período de contribuição, e vamos adiante. E é isso que eu entendi como recado, né? Eu fiz uma votação que eu poderia ser deputada federal, estaria eleita dentro do meu partido. Fui mais votada que a época que os 2 federais. Então, eu entendi esse recado de que na Assembleia realmente se encerra um ciclo de sucesso e desejando aqui que venham mais mulheres. Eu torço para agora a Assembleia ter uma representatividade recorde de mulheres e eu tenho me dedicado a isso, conversando com mulheres de vários partidos, estimulando essas candidaturas, porque eu torço para a gente encontrar uma Assembleia no ano que vem diferente da Assembleia que temos hoje, com uma só mulher. Espero que a Assembleia do próximo ano tenha 3, 4 mulheres minimamente para representar todas nós. Quando fala de Janaína Riva e MDB, já coloca os senhores na caixinha da melancia, dos aproveitadores. Qual que é o seu posicionamento político
da Janaína mesmo, sem ser o MDB nesse momento, mas só da Janaína, porque eu vejo assim que as pessoas sempre falam que a senhora é petista. Não existe nada mais clichê do que querer colocar uma mulher dentro de uma caixinha, ou querer falar por ela. Depois de 3 mandatos e bastante experiência, a primeira mulher a ser presidente da Assembleia em 190 anos, a assumir, Sim. a primeira a assumir a primeira secretaria, a gente está muito atrasada ainda nesse quesito. Eu entendo que eu tenho não só autossuficiência política para falar por mim, como credibilidade também para fazê-lo. Nunca fui de ficar pulando de muro em muro. Eu sempre fui uma pessoa de muita posição e precisei ser uma mulher de muita coragem e determinação para chegar onde eu cheguei. Todo mundo sabe que hoje uma das eleições mais difíceis que existem, depois de vereador, é a eleição de deputado estadual. O que eu conquistei foi através dessa firmeza e do convencimento que o eleitor tem que ele pode acreditar em mim, porque eu nunca decepcionei meus eleitores. E agora não será diferente. A posição de permanecer no palanque que eu estive em 2022, que foi o palanque que eu apoiei o Bolsonaro presidente, agora não é diferente. Para mim, o Flávio, ele representa a mudança, ele representa o novo. Ontem eu fiquei acompanhando a repercussão da visita do pré-candidato a presidente, né, o Flávio Bolsonaro, lá em Sinop. Eu queria mostrar aí que aparece ele com o senador Wellington Fagundes e o Medeiros. Ele declarou aí, né, que eu vou apoiar o senador Wellington para governo e o Medeiros, e só. A senhora esteve lá? Eu não vi a senhora lá. Eu não estive porque eu tinha combinado de participar aqui do debate do Corpo de Bombeiros e do SAMU. E precisei participar. Estarei em Sinop, vou agora... nessa semana estarei lá para prestigiar a Norte Show. Vou fazer um debate com os agricultores, produtores do município e da região também, falando um pouco sobre os projetos que apresentamos na Assembleia, desde congelamento do FETAB. Estamos dificultando a criação de novos fundos, colocando um quórum qualificado na Assembleia para aprovação, a moratória da soja, que você sabe que foi uma bandeira nossa também. Então não estive por isso, mas poderia ter ido, como foram vários deputados estaduais nesse evento. O Flávio deu mais uma demonstração. O Flávio quer apoio de todos. Ele não está preocupado com um projeto individual. Agora sim, deputada, eu tive a oportunidade de acompanhar um período o seu pai em uma situação muito delicada que não cabe aqui falar. Mas eu lembro que eu acompanhei o seu José Riva. Você devia ser mocinha, né? Porque faz tempo. Faz. E ele falou um pouco da sua trajetória. E eu nunca esqueci isso. Ficou sempre na minha cabeça. Ele falou assim: quando eu morava em Juara, eu já fazia política. Eu acho que ele já era vereador. Aí a senhora me fala se eu estiver enganada. Mas aí ele falou que já era político lá e que ele fazia comícios, na época tinha comícios, e era de madeira, e ele dizia, olha, e a Janaína ia de calcinha entregar santinhos. É verdade. E eu fiquei emocionada também. Porque eu também fiquei agora emocionada. Mas é que assim, faz parte da minha história ter crescido nesse ambiente e que alguns, assim... tem repulsa à política, mas para mim política sempre foi amor, foi afeto, foi paixão. Porque nós morávamos em uma cidade que não tinha infraestrutura nenhuma à época, que era Juara, e as pessoas tinham verdadeira devoção, assim, em ter um representante político, sabe? Então era aquela coisa apaixonada que a gente não vê mais hoje em dia. Mas eu me lembro, assim, pra você ter uma ideia, nós éramos proibidas, eu e a Jéssica, de sair do quarto de pijama, de calcinha, assim. Meu pai não deixava porque na nossa casa desde as 6 da manhã tinha gente, porque casa de interior, de político, bate palma na frente de casa ou de casa, bate palma e vai entrando, sabe? Então, tem muitas pessoas que fizeram parte da nossa vida desde a infância, que até hoje estão conosco, que dá maior memória afetiva, assim. Às vezes em casa a gente brinca de adivinha quem é, né? E vem vários nomes, assim, de pessoas da época que eram lideranças e que conviviam com a gente na maior intimidade, porque a política, hoje ela é mais distante da base. Tem muita rede social, tem WhatsApp. Naquela época, não. Naquela época era sentimento. A minha mãe chegava, Grace, a dormir com a gente dentro de ginásio para apurar voto. A gente dormia 3 dias dentro de ginásio, que minha mãe tinha medo
por conta da violência. À época ainda tinha muito pouco efetivo policial, não tinha tanta segurança. Minha mãe levava a gente em colchonete, dormia em ginásio 3 dias com a minha mãe, que ela não queria. Minha mãe sempre foi muito coruja, é até hoje. Ela não queria deixar a gente assim, dormia eu e meus 2 irmãos. É por isso que eu emociono. E é muito gostoso, eu tenho maior memória, assim, de alegria. Eu cresci, eu era a rainha do bicho de pé, sabe? Eu tinha muito bicho geográfico, porque eu brincava muito em monte de areia. A cidade estava construindo, eu tinha demais. Era piolenta, porque não parava em casa, era espivitada. Tive uma infância muito feliz em Joara. Então, e aí, eu me lembrei dessa história quando eu vi que a Jéssica ia sair, porque você, desde que você decidiu sair candidata a deputada federal lá em 2018, você já vem sendo alvo de ataques por conta do seu pai. E aí entra a Jéssica agora, né? Mas eu lembrei da história do seu pai, que contou nesse momento, que você foi preparada desde criança para a política. Isso. Mas e a Jéssica? Também, lá em casa todo mundo é político, até meu irmão. É que meu irmão é médico, né? Tá atuando na área dele. Mas até ele é extremamente político, é impossível assim numa casa como foi a nossa. Eu até entendo hoje os filhos de políticos hoje em dia talvez não ter tanto contato, mas na nossa época era tudo muito difícil, sabe? Era tudo muito difícil. Eu lembro assim que tinha época que a cidade era só chão, não tinha energia elétrica ainda, era energia de gerador. Eu tenho todas essas memórias assim, então isso unia mais as pessoas. Mas e como que chegou a essa decisão da Jéssica sair? Foi ele que foi o seu rival que tomou a decisão, ou foi a própria Jéssica? Não, a Janaína agora vai, eu também quero ir. Eu penso que nessa decisão, além das pessoas, dos vereadores, dos líderes, né, que tiveram também influência nesse processo, o ser mulher também teve muita relevância, porque eu que defendo o discurso de termos mais mulheres, tendo a oportunidade de apoiar uma mulher, eu apoiar um homem seria contra aquilo que eu venho pregando. Entendi. De dar voz a mais mulheres. Eu, às vezes, tenho receio também de sair da Assembleia e não deixar nenhuma representante feminina. Eu torço para que tenham mais, como eu lhe disse. Agora, eleição, mas só vamos saber no dia da apuração o que vai acontecer. Então, foi também uma influência minha em escolher um nome feminino para que pudesse permanecer na Assembleia viva essa chama da mulher, da força, da perseverança. Eu considerei esse como um fator muito importante na escolha. Agora o seu pai começa a andar com ela, você também está fazendo parte desses momentos ou não? É só os dois que estão indo ao interior, ela Eu vou precisar, como eu disse, eu preciso cuidar de todas as candidaturas. Então, vou participar de todas as reuniões de deputados estaduais. Obviamente que eu devo participar da Jéssica, de uma ou de outra, mas eu entendo que nesse momento ela precisa desse aval político, de alguém que conheça, para apresentá-la, como aconteceu comigo no passado. Na minha primeira eleição também eu fui apresentada. Depois que eu aprendi a caminhar com as minhas pernas e aí construir os meus relacionamentos e tudo mais. Mas até então, eu tinha dificuldade de identificar, conhecer e tudo mais. Ela já conhece um pouco mais pela convivência comigo por esses últimos anos. Mas esse apoio Jéssica vai ter dentro de casa, dos amigos, dos prefeitos. Ela deve ter como coordenador o prefeito Guedes de Rondolândia, deve ser o coordenador, que é uma pessoa muito ligada à família também há muitos anos, muito ligada a mim como deputada estadual, uma cidade que foi mais votada proporcionalmente no estado e está lá na divisa com Rondônia. Mas eu tenho que cuidar de todas as campanhas, posso participar de uma ou de outra, mas agora eu sou candidata a Senado. Então, precisa entender que por mais que eu adoraria poder estar ao lado dela para auxiliá-la, eu preciso auxiliar a todos de forma igualitária. Perfeito. Para a gente encerrar, eu quero fazer o que eu faço com todos os nossos políticos que vêm aqui. Quero fazer um checklist para a gente deixar na cabecinha do eleitor. Presidente. Flávio Bolsonaro. Governo. Depende da coligação. Como que está essa situação do governo? Não, nós não temos conversado ainda com nenhum dos partidos com relação à coligação. Obviamente que pela relação política hoje, a afinidade maior seria com o Wellington, né? E pela decisão de caminhar junto com o Flávio também, que tem como candidato a governador o Wellington. Então eu vejo que esse seria o cenário que ideal, talvez, ou mais desejado pelo partido, mas isso ainda vai depender das coligações. Se acontecer de não estarmos na mesma coligação, pode acontecer. Tem muitos partidos, deputado, que está vindo aqui, está falando assim, a gente vai deixar livre, independente.
Não, eu Pode não chegar a concordo isso? com isso. Eu não concordo Porque a senhora, eu lembro que a senhora é muito... Eu concordo é o seguinte, podemos respeitar e de repente ter dentro do partido, por algum motivo, por alguma situação que seja muito especial, que um ou outro possa não apoiar. Como aconteceu comigo, quando, por exemplo, na primeira eleição do Mauro, eu tinha a candidatura também do Wellington à época, que era uma relação que eu tinha já com o Wellington como candidato. Eles entenderam pela relação familiar e tudo mais que eu poderia ser liberada através da ata do partido. Mas é uma situação muito específica. Depois disso, eu já caminhei com o Mauro na outra eleição, sem nenhum problema, né? E junto com o Wellington, inclusive, candidato a senador. Né? Você lembra, né, que eles disputaram na primeira e na segunda eles se apoiaram, né? Então foi Mauro, Pivetta e o Wellington, senador. Os três andaram juntos. Então agora, eu não posso dizer hoje que seria definitivamente, porque ainda não tem nenhum alinhamento de coligação. Mas como que vai fazer, deputada? Porque... Pois é, você já pensou? Vai ser uma confusão danada. Mas a política é assim. E é preciso, em determinados momentos, a gente separar um pouco a relação, que é uma relação familiar, de proximidade, inclusive política. O Wellington tem me auxiliado muito com os municípios lá em Brasília, mas eu preciso separar a Janaína senadora, porque tudo que eu conquistei até hoje também foi com muito esforço, muita dedicação minha. Então, não posso abrir mão também do meu espólio em detrimento ao relacionamento familiar. Está muito certo dentro de casa já também. Diógenes já absorveu isso. Vou tomar, às vezes, algum Rivotril, um remedinho para ficar mais calmo. Tem que tomar. Vai dar tudo certo. E vou falar, né? O senador Wellington também paga um preço muito alto, né? Por ser seu sogro. Porque dentro do PL, mesmo o Medeiro já veio aqui e disse, olha, ele quer empurrar a Janaína goela abaixo pra gente. E eu sou senador. Também, não vai fazer isso também. Eu não acredito nisso. Mas aí é um problema do PL, né? Não é do MDB. Eu já tenho um problema aqui demais para cuidar. Entendi. Então vamos continuar. Deputado estadual, temos aí, então, já está fechado o pré-25. Isso, pré-25, mas também vale ressaltar que terei candidatos a deputados estaduais em outros partidos, né? Porque dentro da Assembleia Legislativa hoje, eu tenho esse apoio de quase todos os deputados, não vou dizer todos, deve ter um ou outro lá, mas um ou outro colega que de repente tem um compromisso diferente, mas eu devo estar no palanque da maioria dos meus colegas da Assembleia, ajudando também na reeleição dos colegas. Que legal. E para federal, que é aí uma vaga também disputadíssima, né, nessa eleição. Quem que é aí? Federal, eu tenho que priorizar meus candidatos do MDB. Quanto? Agora, isso também não quer dizer que eu vou atacar candidatos que estão do outro lado, né? Você deve ter visto. Eu tenho aqui, tanto dentro do MDB, a Rosana, o Calil, o Contreiro, o Wagner Ramos, o Gaspar, a Janira, eu tenho a doutora Vânia, né? Então, eu tenho aqui dentro do partido pré-candidaturas, que são todas candidaturas que vão ter meu apoio, que vão ter o meu aval, né? Deve ter uma ou outra candidatura que possa migrar, que possa sair de estadual e ir para federal também. Isso pode acontecer daqui até as convenções. Quero lhe agradecer por a senhora ter vindo aqui. A gente sabe da agenda apertada. Desejar aí que a senhora tenha uma ótima pré-campanha e que tudo corra em paz. Já falei com Jéssica para vir aqui também, porque a gente quer conhecer ela. Eu quero conhecer ela, mostrar quais são as ideias dela. E um bom ano aí pra gente, que a eleição seja tudo em paz, né? Obrigada, que seja. A minha torcida é essa, né? Que a gente possa mostrar um pouco do que fez, do que quer fazer, que seja uma eleição propositiva. Eu agradeço o RD News mais uma vez, o RDTV, por esse espaço para a gente poder falar um pouco do que nós pensamos sobre o Estado, do futuro, da campanha. E eu tenho certeza que, no que depender de mim, eu vou dar meu máximo, assim, para fazer uma campanha limpa, entregar o meu melhor para a população, para que também possam me conhecer. Obrigada a você, viu, Grace? E obrigada a todos que nos acompanharam. Tá aí, a Janaína Riva, eu vou deixar aqui o Instagram dela para você seguir, porque a gente tem que seguir os nossos parlamentares, acompanhar e ver as agendas, as composições e saber o que vai rolar agora em 2026. Gente, um abraço, hein? Tchau.